Saudações à banca. Eu irei apresentar o trabalho intitulado de Extensão Rural Universitária, Projetos Vigentes e Perspectivas Futuras na UFRA Campus Capanema. A autoria do trabalho é por conta de Jonathan Albuquerque Gomes, Luiz Cláudio Moreira Melo Júnior, Ana Carla Magalhães Nogueira, da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Universitário de Capanema, Pará. Inicialmente, é pertinente nós destacarmos que a universidade deve obedecer um papel onde o tripé da universidade é baseado em ensino, pesquisa e extensão. Dentro desta ideia, deve haver um processo de indissociabilidade entre o ensino, entre a pesquisa e a extensão. De acordo com o artigo número 207 de 1996 da Constituição Federal de 98, é crime contra a Constituição caso haja participação diferenciada, seja de ensino, seja de pesquisa ou seja de extensão dentro da universidade. De maneira geral, é cabível destacarmos que a universidade, os professores e os estudantes devem dar igual valor para processos incumbidos no ensino, na pesquisa e na instituição e na extensão. Então, dentro desse processo de extensão, conhecer o que é instituição, conhecer o que é extensão rural, nós temos que destacar que ela pode ser um processo de comunicação, troca de conhecimento ou troca de saber de qualquer natureza, que vise levar para fora dos muros da universidade esse saber científico tão difundido dentro dos muros internos da universidade. Então, fazer extensão é levar esse conhecimento além dos muros da universidade, oferecendo qualidade, oferecendo conhecimento ao público externo. Então, dentro dessa relação de troca de conhecimentos, o extensionista deve saber que não existe, como afirmou Paulo Freire, saber mais ou saber menos, existem saberes diferentes. Dentro dessa temática, nós destacamos que Paulo Freire também destacou em 92, que nós devemos lapidar esses conhecimentos. Então, dentro da ideia do extensionista, ele deve ter essa percepção de que todo conhecimento é necessário, todo conhecimento é importante, e nós devemos lapidar esse conhecimento. Então, são necessários N recursos para que haja um investimento maciço na extensão rural universitária. Dentro dessa perspectiva, nós objetivamos com esse trabalho quantificar os projetos de extensão vigentes na UFRA Campus Capanema, bem como observar como se dá essa percepção dos professores quanto à criação e efetivação desses projetos de extensão, observando também quais os principais impasses, quais as principais barreiras que existem para que esses projetos sejam realmente efetivados, sejam criados, e quais as perspectivas que eles almejam futuramente para a instituição. Teoricamente, nós fundamentamos em algumas teorias de Santos, Oliveira, Cunha e Araújo e até mesmo de Paulo Freire, tendo um embasamento científico para o nosso trabalho. Santos, em 2004, por exemplo, ele afirmou que existe sim uma sobreposição do conhecimento científico em termos de pesquisa contraposto a esse modelo extensionista. Esse modelo ele é chamado, por alguns autores como Oliveira, por exemplo, digamos como uma injustiça cognitiva, onde é se dado muito mais importância, muito mais participação para o saber científico, para a pesquisa, do que a extensão como um todo. Muitas das vezes a extensão não é vista como pesquisa, mas sim como uma coisa que chegou a ser vandalizada dentro das instituições de ensino federais. Dentro dessa temática, alguns autores como Cunha, por exemplo, eles afirmam que esse conhecimento humano, quando ele é produzido em meios acadêmicos, ele deve ser compartilhado com toda a sociedade. Então a extensão ela é a continuação da pesquisa científica, ela é a efetivação da pesquisa científica. Então nesse modelo nós destacamos que Oliveira, Araújo e outros autores destacam que deve haver sim uma relação, que existe uma relação, digamos que humanística dialogística, que haja esse diálogo entre a sociedade, que haja disseminação de saber científico para que a sociedade venha trilhar os trilhos da ciência, uma ciência efetiva. Nessa perspectiva, novamente, nós podemos afirmar que Paulo Freire, como eu falei inicialmente, afirmava que a extensão ela é uma forma de lapidar a prática. Pensar na extensão é pensar na prática. Então, a extensão vai muito além de apenas levar conhecimento. Ela também é uma forma de levar participação, levar saber, trocar informação. Então, a extensão rural ela é muito mais do que isso. E no âmbito acadêmico ela é muito importante, pois são nas universidades que ocorre
a geração desse saber científico, é lá que é feita a pesquisa, é lá que nós realizamos trabalhos a fim de gerar saber científico. Então a extensão rural é de suma importância quando nós falamos de disseminar conhecimento, de gerar saber, de gerar inovação social, como afirmou Paulo Freire e esses demais autores. Metodologicamente falando, a pesquisa foi realizada no estado do Pará, mais especificamente na Universidade Federal Rural da Amazônia, dedicando os trabalhos a docentes e alguns estudantes do campus. A universidade está localizada na região do Nordeste Paraense, na microrregião dos Caetés, uma região bem desenvolvida do Nordeste Paraense, que embasa seu desenvolvimento principalmente em meio do comércio. A universidade é filiada à Universidade Mãe, que é a UFRA, Campus Belém, que é a sede da universidade. Inicialmente, a coleta de dados ela foi realizada via plataformas digitais, que são plataformas da própria universidade, via da PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão, onde ela disponibiliza todos os projetos de extensão ativos do campus e da universidade como um todo, onde nós fizemos a seleção, a filtragem, efetivamos por ano e por área do conhecimento para separar o que é projeto de extensão, o que é projeto de ensino e o que é projeto de pesquisa. Partindo dessa coleta de dados, aplicou-se a segunda parte do trabalho, onde utilizou-se um questionário que foi aplicado em 2 dias distintos, nos turnos da manhã e da tarde, totalizando foi aplicado para 22 docentes dos 37 efetivos. Então, no total dos 37 docentes, 22 foram questionados sobre a extensão rural universitária. Utilizou-se a metodologia descrita por Cazu e Lavourier, Ives e Queda em 2014 e 2011, respectivamente. Essa metodologia ela descreve que essas perguntas devem ser do tipo fechadas e abertas, dando uma maior possibilidade de resposta para o entrevistado ou para o entrevistando. Partindo disso, os dados foram tabulados no software Excel, a fim de que fossem gerados gráficos para tabulação. E, caso necessário, pode ser realizada uma análise multivariada desses dados, observando a sua normalidade. Dentro dos resultados de discussão, nós observamos que 59% do quadro de professores do curso de agronomia da UFRA Campus Capanema, eles não são membros de projeto de extensão, se contrapondo a 41% que são participantes. Então nós observamos que existe, digamos que uma superioridade nesse nível de porcentagem de professores que participam ativamente de projetos de extensão e professores que não participam. Isso muitas das vezes pode ser dado por vários fatores, como afirma Gizier em 2004, que essas dificuldades elas podem estar desde a efetivação do projeto de extensão, na logística, na disponibilidade dos discentes. Então até mesmo o discente ele é muito importante dentro da extensão rural, pois se o discente não mostrar uma necessidade, uma demanda para realizar a extensão rural, os docentes ficam inviáveis para realizar este processo, essa ferramenta da universidade, esse tripé da universidade. Partindo dessa ideia, nós observamos ainda que 33% dos docentes eles afirmam que na UFRA Campus Capanema é sim dado um tratamento diferenciado para o ensino. Isso muitas das vezes pode ocorrer porque a universidade é uma universidade presencial, onde realizar aulas presenciais, os professores têm uma afinidade com realizar esse tipo de atividades. Então, dessa porcentagem, nós observamos que uma pequena parcela, apenas 8,33%, afirmam que é dado tratamento diferenciado para a extensão rural. Observando nossos gráficos, nós observamos que, plotando esse gráfico, que ele vem falar um pouco sobre as dificuldades que existem, quais barreiras que existem para que sejam efetivados os projetos de extensão. Nós observamos que o financiamento teve maior pico, então o financiamento é um grande vilão quando se deseja efetivar projetos de extensão. Então, dentro do financiamento já está incluído diversos processos, como logística, como transporte, como parcerias. Então, dentro desse grande campo, que é o financiamento de projetos, existem outros microcampos incluídos dentro dele. Partindo dessa ideia do financiamento, nós observamos também que houve um empate entre a logística e a insuficiência de recursos financeiros, que implica diretamente no financiamento. Partindo disso, nós observamos que existe também uma pequena indisponibilidade dos alunos, dos discentes, quanto a essa aplicação de projeto de extensão. Além disso, nós observamos também que as bolsas para extensão são reduzidas se comparadas a bolsas de pesquisa e de ensino. Então, nas áreas de atuação, nós temos olericultura, tive 0,
e projetos de educação teve maior porcentagem. A participação discente também nesses projetos, principalmente nos cursos destacando os cursos que foram feitos pesquisas, o curso de Agronomia e Engenharia Ambiental é o curso onde existe a maior participação discente dentro desses projetos de extensão. Concluímos que o financiamento se mostra como a principal barreira para que haja realização de projetos de extensão, e nessa universidade existem sim uma grande escassez de projetos de extensão, e a UFRA como um todo, dentro do campus de Capanema, apresenta apenas 15 projetos de extensão ativos, e que não é dado tratamento diferenciado para ensino, pesquisa e extensão. E futuramente os docentes, cerca de 88%, almejam trabalhar ou realizar projetos com extensão rural. Agradecemos à banca pela atenção